seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz. Como ferida sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que essa morta vai nascendo, brotando e crescendo, vai nascendo, brotando e crescendo. Palavra de Deus
principados e potestades tomando tu lugar, tu los despojaste. Hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Aleluya. Te sorprenderá lo que él hará en ti, no podrás dormir, tendrás que despertar, porque esta es su gloria. Caminarás, operarás en lo sobrenatural, porque esta es su gloria, esta es su gloria. Hablarás y verás lo sobrenatural, porque esta es su gloria, esta es su gloria. Recibirás, ministrarás en lo sobrenatural, porque esta es su gloria, ay, esta es su gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Aleluia, manifesta tua glória sobre nós, Senhor. Manifesta o teu mover sobre nós. Aleluia, que possamos ministrar nessa noite, porque esta é sua glória. Que possamos falar sobre ti nessa noite, porque esta é sua glória. Urabaldarabadai. Te surpreenderá com o que ele fará em ti, não poderás dormir, vai ter que despertar, porque esta é sua glória. Caminharás, operarás no sobrenatural. Te surpreenderá com o que ele fará em ti, tu não vai dormir, vai ter que despertar, porque esta é sua glória. Caminharás, operarás no sobrenatural, porque esta é sua glória, esta é sua glória. Falarás e tu verás o sobrenatural, porque esta é sua glória, esta é sua glória. Receberás, ministrarás no sobrenatural, porque esta é sua glória, ai, esta é sua glória. Manifesta-te, manifesta tua glória em mim, oh tua glória. Peça pra ele, manifesta-te, Senhor, manifesta-te, manifesta tua glória em mim, oh tua glória. Manifesta tua glória em mim, oh tua glória. Manifesta-te, manifesta tua glória.
sobrenatural, tu vai falar no sobrenatural. Tu vai ministrar no sobrenatural nesta noite. Urabadarabacai. Vai profetizar no sobrenatural nesta noite. Amaldarabacandarabai. Louvarei ao Senhor durante a minha vida.
aqui. Tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. É o céu. É o céu. Toca pra Deus. Cante ao Senhor. Nova luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó e por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo. Ao anjo, ele muito Forte. não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, O que aconteceu? o anjo lhe tocou. Em nome de E Jesus. abençoado ele foi. Quem precisa dessa bênção? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo. Largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, O que aconteceu? o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma Com força. bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Só as irmãs. Você vai ver, você vai vencer. Você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. No seu poder. O crente cheio da unção manda glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus
glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. O crente Cheio da unção, manda a glória pra levante as mãos cima para e os recebe céus. poder. Só igreja. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Forte. Ele expulsa os demônios, faz inferno Mais tremer. forte. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Mais. Ele ora no holocausto, o fogo vai Oh. cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, Solta a voz. passa por Eu creio. cima das águas, na unção de Deus. Quando a minha glória passar, Essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar. Maravilha! Ela vai te curar, ela vai te tocar. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar. Ela vai te curar, ela vai te tocar. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar. Ela vai te curar, ela vai te tocar. Nós estamos falando sobre a igreja. O que é a igreja de Jesus? E nós aprendemos ontem que a igreja de Jesus, ela é formada por pessoas que primeiramente foram chamados. Todos juntos? Todos juntos? Eu vou fazer então uma ilustração aqui. Vou pedir que todos os obreiros, desde o pastor Mauri, todos venham aqui, por favor. Todos venham aqui. Todos venham aqui. Todos venham aqui. Eles foram o quê? Eles foram o quê? Chamados. Eles foram chamados. Ó, teve um rebelde que foi chamado e não veio ali. Bom, veio. Se humilhou. Veio para a igreja. Então, esses chamados, eles se chamam de cristãos. Todo mundo diz, sou crente, sou cristão. Sou crente, sou cristão. Todos são chamados. Aí, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aí, uns começam a resmungar e vão, mas isso é ruim. E volta e senta na cadeira, vai lá. Ó, foi um... Ficou ruim, ele diz. Foi um, foi outro. Ó, ele é um apóstata, querido. Ele fez exatamente o papel de um apóstata. Estava quase arrastando isso aqui. Ó. Então, daquele monte de chamado, ficaram muitos escolhidos. Então, esses que foram chamados e aceitam a renúncia, renegam a sua natureza humana, esses são os escolhidos. Então, Jesus disse, muitos são chamados e quantos escolhidos? Poucos escolhidos, bem pouquinho. É muito pouquinho. Então, veja só, no tempo de Noé, por exemplo, Noé passou 120 anos chamando. Mas quantos foram escolhidos? Ele foi pregoeiro da justiça para toda aquela geração. Mas quem que foi escolhido que entrou na arca? 8. Existem alguns estudos que dizem que tinha 800 milhões de pessoas
Mas os mais pessimistas dizem que tinha 120 milhões de pessoas. Então, se fosse 120 milhões de pessoas, e só 8 que vieram para a arca, para cada 15 milhões de chamados, ou 15 bilhões de pessoas, teve só um escolhido, para cada 15 milhões. Então, nós temos hoje no Brasil, mais ou menos aí, temos aí mais ou menos 210 milhões de pessoas. Então, 210 dividido por 15 dá quanto? 210 dividido por 15 dá quanto? 14. Então, naquela proporção, teriam só 14 escolhidos no Brasil. Só 14 pessoas, se fosse seguir a mesma proporção do tempo de Noé. Para ver quão pouquinho a gente entrou. Quem está entendendo? Então a Bíblia, Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quer dizer que muito pouca gente, mesmo tendo muitos chamados, muitos evangélicos, muitos pentecostais, Jesus disse, são bem pouquinhos os que vão aceitar, negarem-se a si mesmo. Então, estes que aceitam negar a si mesmo, eles são os escolhidos. E esses que formam a verdadeira igreja de Jesus, a chamada igreja invisível. Então, entenderam? Agora, o que é a igreja de Jesus? A Bíblia Sagrada diz que Deus fez todas as coisas. Por que Deus fez a terra? Por que Deus fez a humanidade, fez o sol, fez todos os seres humanos? Deus fez isto porque desde antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, Deus tinha planejado criar esse grupo de pessoas escolhidos que teriam a missão de mostrar para o diabo, mostrar para as potestades a sabedoria de Deus, humilhar o diabo queria ser igual a Deus, e Deus então, por meio da igreja, o pastor James explicou direitinho aqui, como que foi tremenda a vitória de Deus por meio da igreja, está sendo por meio de Cristo e da igreja. Eu não vou falar tudo de novo, que é um resumo. E esta igreja que vai julgar lá no fim das coisas, vai julgar os anjos e vai julgar o mundo. Então esse é o grande projeto de Deus. Então a igreja não é só um grupo de pessoas. Você foi chamado e foi escolhido, é como se você estivesse num concurso para juiz. Tem milhares de pessoas que são formadas em direito no Brasil. Todos eles são chamados, mas só são escolhidos para serem juiz pouquinha gente. E esses poucos que formam a igreja de Jesus vão ser os juízes dos anjos e do mundo. Você está compreendendo quão grande é a função da igreja? Então a igreja é algo muito sério, é algo muito sério. Por isso que a pessoa, imagine só, você vai julgar os anjos, você vai julgar o demônio que te tenta. O demônio que te tenta para cortar cabelo, o demônio que te tenta para ter rede social lá e ficar se mostrando lá no Instagram, o demônio que te tenta para você ter uma namoradinha do mundo, o demônio que te tenta para você fazer coisa errada lá no serviço, fazer coisa errada, né? Lá no banheiro, nem vou dizer o que é. Então, esse demônio que tenta essas coisas aí, imagine, um dia você vai ter que julgá-lo. Aí já pensou, se você se entregou para ele, como é que você vai julgar esse demônio? Como é que você vai julgar? Se você vai julgar e dizer assim, mas tu me julgar,
Mas eu que te fazia fazer aquelas coisas tudo errado. Você está entendendo por que a igreja tem que ser santa e irrepreensível? Quem entendeu, diga amém. Porque é você que vai julgar esses demônios. Então, se você andou de mão dada com o diabo, como é que você vai julgar os demônios? Os anjos que foram caídos. Quem está entendendo, diga amém. Então, a igreja é algo muito maior que um grupo de pessoas, certo? Agora, a Bíblia Sagrada diz que a igreja é o corpo de Jesus na terra. É por meio da igreja que Jesus age aqui na terra. E como é que Deus constrói um corpo? Um corpo é caracterizado por um pouco de matéria, um pedacinho de matéria, que tem um só espírito e uma só alma. Então, o que caracteriza o corpo de Jesus na terra? Muitas pessoas, ou várias pessoas, que vão ter primeiramente um só Espírito. Então, só é um corpo aquilo que tem um só Espírito. Pastor Márcio, imagine que um dia dá um problema no senhor, o senhor perca os 2 rins. Aí eu faço uma cirurgia, arranco um rim meu e ponho no senhor. Esse rim que saiu de mim foi colocado no senhor. Ele vai fazer parte de mim ou do senhor? De mim. De mim. Por quê? Só Espírito, né, em mim. Ele está ligado ao espírito do pastor Márcio. Então veja, quando alguém não está ligado ao Espírito Santo, essa pessoa continua sendo o corpo de Jesus, sim ou não? Não. Porque agora ela vai ser do mundo, ela vai estar ligada ao mundo, ela não vai ser mais da igreja. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então veja, um crente que está lá no Japão, aceitou Jesus, negou a si mesmo, nasceu de novo, está firme com Deus. Você nem conhece ele e ele nem conhece você. Mas você e ele estão ligados lá no Espírito Santo. Vocês fazem parte do mesmo corpo? Sim ou não? Sim. Então esse é chamado corpo invisível de Deus, que a gente não está vendo, você não está vendo ele, mas sabe que tem um japonesinho lá, que faz parte do corpo. Vale um glória a Deus? Então, por isso que isso é chamado de corpo invisível de Jesus. Vale um glória? Bem, agora vamos pensar uma coisa. Se a igreja é o corpo de Jesus, e é por meio da igreja que Jesus vai se manifestar na terra, então não basta para o Senhor ter este corpo invisível. Essas pessoas que estão ligadas ao Espírito Santo, elas têm que se ligar umas às outras, elas têm que se unir umas às outras para fazer alguma coisa para Deus. Concorda comigo? Quem concorda comigo faz assim. Deu like aí. Concordou comigo, né? Então, veja, olha aqui. Quando essas pessoas que estão ligadas ao mesmo Espírito, elas se unem, elas vão formar uma coisa chamada igreja Parabéns, vocês estão bem. Muito bem. Então, essas pessoas vão formar a igreja organizada. E todas elas têm um só, que é o Espírito Santo. Muito bem. Mas veja, você está ligado com o crente japonês, você está ligado com o crente da Alemanha, com o crente da Argentina, com o crente dos Estados Unidos, pelo Espírito Santo. Paraguai, Portugal, a África, Índia, Uruguai, certo? Aí a gente está ligado ao Espírito Santo. Mas o que acontece quando a gente se encontra e vai conviver juntos? Olha aqui, aqui nós temos um brasileiro, aqui nós temos um africano, um de Togo, togolês, aqui nós temos um uruguai,
Aqui faz de conta que ele é italiano, que é Bonalume, então. E aquele é Pacheco, faz de conta que é português. Então, veja, um brasileiro, um português, um togolês, um uruguaio e um italiano. Coisa linda isso, né? Todos ligados no mesmo. Só que quando a gente recebe o Espírito Santo na vida da gente, o que acontece? Nós temos o Espírito Santo na vida da gente, mas nós temos uma outra coisa xarope para mais de metro, ruim pra caramba. O nome é carne. E a carne está lutando contra o? Espírito. Lutando contra o? Espírito. Agora presta atenção. A mesma carne que está lutando contra o Espírito Santo na minha vida, a Bíblia diz que esta carne ela tem umas características interessantes. Ela é muito individualista. E pela carne ser individualista, a Bíblia diz que as obras dela são ira, facção, dissensão, peleja, ciúmes, inveja, todas essas coisas. Pelo seu individualismo. Desde que a gente é criancinha já se manifesta. A criancinha começa a crescer e daqui a pouquinho chega uma outra criança para brincar com o brinquedinho dela, o que ela faz? É meu. Não vai brincar não, é meu. É ou não é? E aí a outra criancinha já briga com ela, já se forma uma peleja. Aí o pai de uma criancinha fica a favor, aí os pais brigam por causa das criancinhas. Aí o pai de uma fica do lado do filho dele e o pai da outra fica do lado dela. Formou duas facções. Quem está compreendendo a obra da carne? Amém? Então veja, quando esta igreja, quando esses crentes que foram cheios do Espírito Santo e se reúnem na igreja organizada, dentro de cada um dele aqui tem uma luta, carne contra espírito. Dentro dele tem uma luta, carne contra espírito. Dentro dele tem uma luta, carne contra espírito. Dentro dele tem uma luta, carne contra espírito. E dentro de mim vai ter uma luta, carne contra espírito. Então, todos nós temos o Espírito Santo, mas todos nós temos a nossa carne. Aí o que acontece? O que acontece quando eu me reúno com o pastor Antônio Pacheco, só falando em coisas espirituais? Pastor, vamos orar. Vamos dobrar, vamos dobrar aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Nós estamos no? Então a gente vai estar vai ser uma unidade no Espírito. Mas daí a gente se levanta, daí eu digo assim para ele: pastor, vamos comer lá uma mandioca com, diz uma coisa, com galinha. Não gosto. Mas, não, vamos lá, irmão. Não. Saímos do Espírito, entrou nas coisas daqui, já surge a possibilidade de a minha carne lutar contra a carne. Dá para entender? Então veja, nós estamos sendo um só Espírito, mas somos uma só alma? Não, porque a alma é o centro decisório do homem. Então veja, para a igreja ser uma só alma, além de ser um só Espírito, além de ela estar ligada no Espírito Santo, ela vai precisar de duas coisas. Eu tenho que renunciar a minha e ele a dele. E vamos comer mandioca junto. Então, aí que Paulo diz que nós vamos ter que ser servos uns dos outros.
Vamos dar um exemplo de servo uns dos outros? Vamos dar um exemplo? Ó aqui. Quantas pessoas que falam português aqui, levante a mão. Baixa a mão. Quantas pessoas que falam só espanhol aqui, levante a mão. Pouquinha gente. Aqui, veja só, pouquinha gente que fala só espanhol. Só que nós estamos transmitindo para a Argentina, para o Paraguai, para os Estados Unidos, para Porto Rico, para o Peru, para o Uruguai. Então, veja, eu vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui, a sua alma, acharia melhor que as mensagens fossem só em português? Levante a mão, seja sincero. Eu sou o primeiro que levanta a mão. Por que sendo melhor para nós que os cultos sejam só em português, a gente põe um tradutor em espanhol? Porque nós estamos sendo servos dos nossos irmãos hispanos. A gente está abrindo mão de uma coisa que seria melhor para nós, para que eles também sejam abençoados com o que nós estamos recebendo. Quem entendeu o que é ser servo uns dos outros? Aleluia? Amém? Então diz assim para o teu irmão, vai comer mandioca. Aleluia. Então veja, quando nós estamos na carne, preste atenção aqui, quando nós estamos na carne, a gente aceita entrar num comum acordo, assim, um com o outro? Não. Né? Então, por exemplo, ele diz assim, não, eu não gosto mais de mandioca, mas eu digo assim, mas o senhor gosta de carne? Sim. Então vamos comer carne com mandioca. Amém? Amém, amém. Amém. Fecha aqui então. Pronto. Então nós ficamos agora uma só alma. Éramos um só espírito e agora ficamos uma só alma. Uma só alma. Não, virar uma só carne, só marido e mulher, né? Na igreja é uma só alma. Então nós vamos chegar num terceiro, aí sim no casamento, sim. No casamento, se os dois forem crentes e os dois forem espirituais, eles vão ser um só espírito, uma só alma e uma só... Oh, glória a Deus! Quem está pedindo para Jesus uma carninha aí? Os solteiros estão pedindo Jesus. Aleluia. Amém? Agora, para a gente ser uma só carne, então, eu e minha esposa, né? Eu e minha esposa, para nós termos uma só carne, um só espírito, uma só... Vamos entrar lá no casamento já, né? Então, para eu ser feliz com a minha esposa, além de ser uma só carne, eu vou ser com ela um só espírito, ou seja, nós vamos decidir as coisas e um propósito, aí que Deus vai converter o meu coração, o coração da minha esposa. Então nós vamos ser um só espírito, uma só alma e uma só... Mas na igreja, então, para eu ser uma só alma com todo mundo, a primeira coisa, eu tenho que negar a mim. E a segunda maneira que eu tenho que fazer,
que Deus utilizou para que 100 pessoas, como o Ministério Restauração, milhares e milhares de pessoas, como é que milhares e milhares de pessoas vão ser uma só alma? Primeiro lugar, renunciando a si mesmo. E segundo lugar, Deus colocou na igreja as lideranças. Aí Deus disse assim: eu dei para a minha igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que seja um só corpo, e este corpo produz o seu próprio crescimento. Amém? Então veja, se a igreja organizada é a maneira como Deus se manifesta ao mundo, e eu estou dentro da igreja, irmãos, mas estou querendo impor a minha vontade, estou querendo dividir a igreja organizada, quem sabe até já morri espiritualmente, como disse o pastor James, sou uma parte do corpo que já está necrosada, já está morta. Olhe para mim aqui. Vocês já imaginaram a condenação que vai existir no céu, naquele dia do juízo? Olha, a Bíblia diz que o inferno, a condenação não vai ser igual para todo mundo. Não. Senão Deus seria injusto. Então Jesus disse que vai haver açoites diferentes. Uns vão receber muitos açoites, outros poucos. Poucos não, menos, não poucos. Que só ir para o inferno já é um montão de açoite. Vão receber menos. Agora, você já pensou que parte terrível do inferno, não sei como é que vai ser lá no inferno, mas que condenação existe para um crente que quer dividir a igreja? Que condenação que existe para um crente que não quer se sujeitar à liderança? Que quer corromper a doutrina da igreja? Imagine, irmãos, outras igrejas que eram firmes, que eram igrejas maravilhosas. E por que elas estão caídas hoje? Porque um grupinho lá no meio se levantou e dividiu. E a liderança não agiu. E aquele grupinho começou a crescer e destruiu toda a igreja. O Ministério Restauração é uma igreja organizada. Eu pergunto para vocês, vamos manter a igreja unida ou não? Sim ou não? Sim. Então, temos que aceitar o pecado na igreja? Vou perguntar para a juventude, só para a juventude. Temos que aceitar o pecado na igreja ou não? Vocês estão de acordo com a liderança? Sim. Vocês fecham com a gente? Sim. Glória a Deus. Vocês entenderam por que nós estamos falando para vocês santificarem as vossas vidas? Vocês estão entendendo que um dia vocês vão julgar os anjos? Quem entendeu isso? Então olha o que Deus está esperando de mim e de você. Então, além de ser um só espírito, nós temos que ser uma só alma. Ainda que a gente, como o caso da tradução aqui, pai, eu acho que eu não gostaria, eu gostaria que tivesse só português, mas nós temos que ser uma só alma com os nossos irmãos do Uruguai, da Argentina, do Peru, de Porto Rico. Quem quer ser uma só alma com toda a igreja? Levante a mão. Então você está apto para chegar no céu.
porque lá no céu tem lugar para uma só vontade. Oh, aleluia! Quem quer ser um só espírito e uma só alma com seu irmão? Então vamos ficar em pé, vamos dar as mãos uns aos outros, irmãos com irmãos, irmãs com irmãs, a não ser que seja o esposo e a esposa. Levante assim a mão, olha que coisa linda. O Rabacharama. Quando a igreja é um só espírito e uma só alma, os milagres acontecem, a bênção de Deus é derramada sobre toda a igreja. A Bíblia diz que quando a igreja primitiva alcançou de serem uma só alma, diz a Bíblia, e não havia necessidade entre eles. Toda a igreja é abençoada. Chegamanda raroshara daraki raroshara dorara balarashara garagai. Que rabaro rasheto que torodoro girabagarasto rirarai arai. Rabagabachararai. Pastor Remi, por favor, dirige esta oração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo.